primeiro livro, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do verso 14. Na medida que você for encontrando, dá sinal de vida aí para mim saber. Bom, o primeiro livro é fácil, né? Bem, ou você pode acompanhar aqui no telão, tá bom? Glória a Deus. Obrigado, querido. Gênesis 4, vamos ler o versículo 14, 16 e 17. Diz assim: palavra de Caim: hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da sua face. Serei um fugitivo e errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. 16, pula para o 16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com a sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, o qual deu o nome dela do seu filho Enoque. Amém? Até aí. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração uma vez mais na Tua presença. Fala conosco, não o que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Jesus. Você tem liberdade, Senhor, para tratar o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos, pensamentos e emoções. Nos dá a entender, Senhor, as profundezas da Tua palavra. Renova as nossas forças, renova, Senhor, nosso espírito. Fala conosco, nós queremos ouvir a Sua voz. Fique à vontade, Jesus. Nós te damos liberdade. Amém? Amém. Queridos, acredito que você deve conhecer a história de Caim. Caim, filho de Adão. Caim que matou Abel. O primeiro homicídio aconteceu através de Caim, primeiro assassino. Nós percebemos que houve uma desordem na humanidade a partir do pecado. Quando o homem pecou, o homem se tornou desligado do Criador, e desligado do Criador ele passa a ter uma natureza caída. Nós chamamos de concupiscência. A Bíblia fala que é a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e a ostentação dos bens passa a imperar na nossa natureza humana. Todos nós nascemos assim. Por isso que a Bíblia diz que todo homem é mentiroso e só Deus verdadeiro. A Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus. O que nos separou de Deus foi o pecado. Segundo Isaías diz que o que nos separa do Criador são as nossas iniquidades. Elas fazem separações entre vós e o vosso Deus. E a partir disso a nossa vida é uma vida desconfigurada, desconectada, fora do padrão original pelo qual fomos criados para ser. Por isso, não existe ninguém bom, não existe ninguém perfeito, e não existe ninguém ainda pronto. A corrida da fé, o Evangelho é justamente para nos preparar. Por isso que a Bíblia diz que Jesus vem buscar uma igreja preparada, uma noiva adornada, santa e irrepreensível diante de Deus. Esse é o nosso desafio quando nós nos achegamos a Deus, quando nós buscamos o caminho da fé. Nós não entramos na casa de Deus para receber as coisas que queremos, nós entramos aqui para sermos transformados. A proposta do Evangelho é transformar você, para que você possa voltar ao plano original, ao plano original da criação. Quando Paulo escreve Efésios 1,4 dizendo Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, ele está falando do plano original, do projeto original de Deus. Por isso que a obra de Jesus na cruz foi redenção. O que é redenção? É readquirir uma propriedade perdida. Quem está readquirindo a propriedade perdida aqui? É Deus. Porque antes do pecado nós éramos pertencentes a Deus. Nós pertencíamos. A Bíblia diz que tudo foi criado por Ele, Jesus, para Ele, dele
Nele, por Ele e para Ele são todas as coisas, e fora dele não há existência, apenas nele tudo subsiste. Por quê? Porque esse é o plano original. Desconectados de Deus, o homem passa a viver a sua própria vontade. Ele passa a viver seu próprio sonho, passa a viver seu próprio querer, passa a viver os seus desejos. É escravo da concupiscência. E ele anda variando. Ele passa a viver desonestamente. Ele falta integridade, lhe falta honestidade. Alguém aqui já mentiu? Quem já mentiu aqui? Quem já contou a mentira? Levanta a mão, deixa eu ver quem já contou a mentira. Quem não levantou a mão, está mentindo agora. É verdade. Todo mundo aqui já fez algo de errado. Já fez algo de errado? Já se arrependeu do que você fez de errado? Quantos erros você já se arrependeu? Ih, pastor, perdi as contas. É ou não é? Porque somos passivos de erro. A nossa natureza é inerente ao bem e ao mal. Qual é o fruto que o Adão comeu lá, a Eva comeu, que o desligou de Deus? O fruto do quê? Do conhecimento do quê? Do bem e do mal. Então nós somos inerentes às duas naturezas. O pecado nos desligou do Criador. Então você tem uma guerra no seu interior. Paulo diz, há uma guerra dentro de mim. Eu quero o bem, mas o mal está comigo. Toda vez que eu tento fazer o bem, o mal está em mim. O bem que quero fazer, eu não faço. O mal que não quero é o que sempre faço. Palavras de Paulo. Quem me libertará do corpo dessa morte? Ô miserável que sou. Essa é a nossa realidade humana. Agora, para você entender aqui o plano de Deus para a sua vida, porque Jesus não existe para encher a sua despensa de comida. Jesus não existe para dar para você as coisas que você acha que Ele tem que te dar. Eu orei tanto a Deus e Deus não me respondeu. Eu falei, mas você está orando a vontade de Deus ou você está orando a sua vontade? Porque quando você ora a vontade de Deus, Deus responde. Mas quando você ora a sua vontade, irmão, não vira não. Pastor, mas a Bíblia não diz pedir, dá-se usar. Boa medida, recalcada, sacudida. Mas a Bíblia também diz assim, pediu e não recebeu, por quê? E o que é pedir mal? Pediu para gastar no próprio deleite. Sempre que você caminha na individualidade, você está fora do propósito. Por isso que não dá mais para a gente fazer campanha na igreja. Ah, irmão, qual que é a sua necessidade? Faz uma campanha que Deus vai te dar. Individualidade, pediu mal. Ah, vou no monte buscar a Deus, para Deus me dar uma porta de emprego, que eu estou precisando tanto. Pediu para o próprio deleite, pediu mal. Está errado. A Bíblia não me ensina a pedir para mim. Por isso que a oração modelo está no coletivo. Jesus nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso que estás no céu. É nosso. É nós na fita, mano. É coletivo. Não é individual. E se você prestar atenção, quando vai pedir alguma coisa, perceba que existe uma ação coletiva. Perdoa as nossas dívidas, como nós também perdoamos. Olha, perceba, eu estou pedindo coletivamente, e na minha oração eu estou demonstrando a minha reação coletiva. Quer dizer, eu estou pedindo para nós, e ao mesmo tempo estou dizendo, perdoa como eu perdoei o outro, porque eu tenho uma ação coletiva. Alguém me fez mal, mas eu perdoei. Então Deus, perdoa a gente também. Nada individual, tudo coletivo. O propósito de Deus é relacionamento. Essa é a chave do plano de Deus. Irmão, se você quiser entender o propósito de Deus para a sua vida, vai lá para Gênesis. Vai lá para Adão e olha a palavra de Deus para Adão. Deus criou o homem, viu que não era bom que o homem vivesse só, então fez com que o homem adormecesse. Da costela do homem Deus fez a mulher. Então agora sim a obra está perfeita. E aí Deus dá uma missão para eles. Qual que é a missão? Cultive a terra, sejam férteis, povoem.
Façam família. Tenham relacionamento. Cultive a terra. Deus mandou fazer cidade. Deus mandou construir prédio. Deus mandou investir na tecnologia. Deus mandou fazer o quê? Cultivar as relações. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Por mais conhecimento, sabedoria, tecnologia, por mais avanço que nós temos, tudo isso é perdido, é vaidade, é vão, é vazio, se nós não cultivarmos relacionamentos. De que adianta ter tanto dinheiro, tanto conhecimento, se você não tem com quem compartilhar? É vazio. Tem gente que paga para ter amigo. Tem gente que até o dinheiro compra os relacionamentos, compra a honra, compra o respeito, mas é uma pessoa vazia, incompleta. Quantos artistas de TV, quantas pessoas famosas aí que você já viu nos noticiários em depressão, infelizes, gente que tirou a própria vida, cometeu suicídio, tinha tudo, mas não tinha nada ao mesmo tempo, não tinha nada. Porque a vida não se constitui naquilo que se possui. Não é o que você tem. Mas a nossa mentalidade desligada de Deus, separada do Criador, faz o homem caminhar na terra dentro de um conceito. Eu preciso ter alguma coisa. Eu preciso fazer algo, porque o que eu faço diz quem eu sou. E a partir das coisas que eu faço, eu me monto, eu me construo, eu me estabeleço, eu faço a minha plataforma. Então nós vivemos na esfera do fazer para ter. Quando nós estávamos no Criador, quando nós estávamos em Deus, antes da queda, nós não precisávamos fazer para ter, nós tínhamos e fazíamos porque tínhamos. O fazer era uma extensão do ser, era natural, fazia parte da relação, era prazeroso, não tinha carência, não havia nenhuma ostentação, havia apenas descanso e prazer, deleite em uma vida em Deus. Sabe o que é viver em Deus? Não, você não sabe. Nós estamos descobrindo ainda. Essa fagulha que a gente recebeu, porque, irmão, vou dizer para você, é uma fagulha da glória de Deus. A Bíblia diz que Ele nos deu o Espírito Santo, a garantia da herança. A garantia da herança é o Espírito Santo. Uma pessoa da Trindade foi nos dada. Imagina quando o pacote completo vier. Não, você não sabe ainda o que é pertencer. Nós só recebemos a fagulha, um experimento do que é provar a presença de Deus. Por isso que eu não acredito que a nossa herança lá no céu é ruas de ouro, jaspe e cristais. Pode ser, claro, a Bíblia diz que são de ouro, de jaspe e de cristais, mas não é essa a nossa herança. Porque ruas de ouro, de jaspe e de cristal não é nada comparado, cara, com um casamento que haverá entre a igreja e o Cristo. Não há nada mais precioso do que uma relação eterna de amor com o Cristo. E aí eu olho para uma igreja aqui na terra, uma igreja que está fundada em projetos pessoais, carnais, físicos, circunstanciais. 99% das pessoas que estão dentro de uma igreja convencional estão em busca de projetos ou de soluções circunstanciais. Eu vou para a igreja porque eu preciso de um milagre. Eu vou lá porque eu estou enfermo de uma cura. Eu vou buscar Deus para Deus trazer uma bênção para mim. Pode perceber as mensagens, as ministrações, as músicas que a gente canta. A gente não canta para... A maioria das músicas a gente não canta para Deus. A gente canta para a gente. Porque quando você canta suas necessidades para Deus, não é para Deus que você está cantando, é para você. Quando não está cantando vingança, né, meu irmão? Quando não está cantarolando vingança. E se você prestar atenção aí, no meio pentecostal,
você vai ver que o povo mais entra no reteté é música de vingança. É música de ego. De ego. Quando não é de ego, é quando está cantando as suas vitórias, as coisas. Não canta para Deus, canta para si mesmo. Então, por exemplo, vai surgir um novo vencedor, sou eu. Ele é do coração de Deus, é eu. O nome dele vai soprar na terra. Relampeia, sapateia e pega fogo. Será se a gente adora Deus mesmo ou adora a gente? Será se o nosso culto é espiritual ou é almático? Eu nasci num berço cristão, fui criado em igreja pentecostal, fui criado na Assembleia de Deus. Esses dias uma pessoa escreveu no meu canal do YouTube lá, acredito que ele me conhecia no passado, escreveu assim: não acredito, deixou de ser pentecostal para ser tradicional. Aí eu perguntei: mas o que é ser pentecostal para você? Porque as pessoas pensam que ser espiritual é gritar, é pular, é sapatear, é ficar dizendo senta fogo. E aí você vê um bando de gente almática, porque as pessoas se movem na alma, não é no espírito. Por isso que relampeia, sapateia e pega fogo quando canta musiquinha almática. Relampeia, sapateia, pega fogo quando está cantando musiquinha de vingança. Essa música é do diabo. Aquela, por exemplo, aquela que diz que quem me viu passar na prova não me ajudou, e quando me vê na bênção vai se arrepender. Irmão, é melhor ouvir uma música secular do que ouvir essa música. Verdade, isso é vingança. Isso é macumba. Está desejando o mal do outro porque o outro não te honrou. Isso é inveja, é macumba, é contenda, é divisão. É tudo o contrário que a Bíblia diz. Mas por que a gente não tem percepção disso? Até que um pregador vem na igreja e fala uma coisa dessa e fala: não é que é verdade? Eu nunca parei para pensar. É verdade. Porque a gente não tem percepção do Evangelho. Uma igreja evangélica hoje recebe tudo que prega, recebe tudo que as pessoas falam, porque ninguém está nem aí para a Bíblia. Essa é verdade. Você já vê uma estipe de liderança que promove uma igreja com uma intenção e uma motivação errada, distorcida. Porque se eu vou abrir uma igreja para me dar bem na vida, pequenas igrejas, grandes negócios, eu vou trabalhar na vibe do mundo. Eu quero fazer algo para dar certo, não o que é certo. Eu quero multidões. Eu quero mais oferta e dízimo, porque mais oferta e dízimo, mais estabilidade para pequena igreja e grande negócio. Aí eu não vou pregar o Evangelho. O Evangelho vai espantar o povo. O Evangelho não vai trazer oferta, não vai ter voto, não vai ter esse negócio, porque eu não vou poder barganhar, não vou poder dizer: olha, irmão, você que quer um milagre urgente agora, faça uma oferta, um voto agora, coloca no envelope, nós vamos consagrar a Deus, e Deus vai entrar com providência na sua vida, e se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. É rasgar a certidão de nascimento. Isso não existe. Mas isso é manipulação e controle. Por quê? Porque a motivação está errada. Aí nós formamos pessoas com a mesma mentalidade. Quem já se sentiu enganado aqui na religião? Enganadaço. Assim, pô, pastor, eu fui naquela igreja, participei lá da fornalha lá. Fornalha não, é fogueira santa. Fui lá naquela igreja lá, me enganou, levou meu dinheiro. Cara, me arrependi, fui enganado. Quem já sentiu isso aí? Já sentiu isso aí? Eu vou dizer uma coisa para você. Você não foi enganado. Você foi atraído e engodado pela sua própria cobiça. Posso falar uma coisa para você? Bem feito, ganancioso. Esse é você.
caindo igual patinho. Por quê? Porque está dentro de você uma maldade. Então, irmão, cada um tem o pastor que quer, cada um tem a igreja que quer, cada um tem o casamento que quer, tem a família que quer. Você escolhe a vida, você forma a sua grade de relacionamento, de escolhas, porque é aquilo que está dentro de você. Hoje você está tendo uma oportunidade, todo culto você tem uma oportunidade. Onde a palavra de Deus é pregada, você tem uma oportunidade. Qual a oportunidade? Retornar. Por isso que avivamento está ligado ao poder de arrependimento. Se não houver arrependimento, não há salvação. A gente já foi condenado à morte, irmãos. Eu li um texto aqui falando de Caim, filho de Adão. E essa palavra para Caim é para você e para mim. Porque nós também somos filhos de Adão, também somos como Caim. Quem era Caim? Fugitivo e errante. O que é um fugitivo? Alguém que saiu do seu lugar de origem e está procurando um outro lugar que possa suprir o lugar que ele perdeu de origem. Qual que é o lugar de origem que Adão perdeu, que Caim perdeu? O Éden, o pertencimento, a presença de Deus. Agora vazio, sentenciado à morte. Ele está sem destino na vida. A Bíblia diz que é como vagabundo. E a palavra vagabundo aqui sugere uma pessoa perdida, sem rumo, sem destino, no pejorativo, com ausência de caráter. E é exatamente essa a característica do homem. E aí você olha um homem numa corrida, porque ser um fugitivo é o que nós podemos traduzir de correria da vida. Porque essa correria da vida que você chama de correria aí é fuga. Alguém já disse para você: e aí, irmão, como estão as coisas? Só correria. Correria total, pastor. Se alguém pergunta para mim: e aí, pastor, como vai da vida? Eu digo assim: tá tudo bem, tudo na boa. De boa na lagoa, tô no descanso. A pessoa vai dizer: pastor vagabundo. Porque pra gente, a correria que é boa. A nossa mentalidade é que para você ser importante, você tem que estar na correria. Tá na correria traz glamour. Então quando alguém pergunta: como vai? Você diz: correria total, meu irmão. Soa que você é importante. Mas a verdade é que nós estamos numa correria. E correndo para onde? Ninguém sabe para onde. Está todo mundo correndo, mas não sabe para onde está indo. Mas qual que é o objetivo dessa correria? A busca pela tal felicidade. Eu vou resumir a nossa correria da vida: ser feliz, ter conforto. É ou não é? Todo mundo quer ser feliz, quer ou não quer? Ser feliz aqui e agora. E se eu disser para você que a Bíblia não tem nenhuma promessa de felicidade para você e para mim? Não tem, pode procurar. Você não vai achar promessa de felicidade aqui e agora na Bíblia. Você vai achar uma promessa de esperança para uma felicidade lá na eternidade. Mas não tem promessa de felicidade aqui. O que é felicidade então, pastor? Felicidade é momento. Temos momentos de felicidade. Isso é definido pelo dicionário de filosofia grega, que define o padrão de humanismo no mundo. Define a palavra felicidade como um momento bom. Porque felicidade é justamente só um momento. É um momento que me faz lembrar do lugar que eu perdi, a eternidade. Então a felicidade é só um relance da eternidade. Grave isso: a felicidade é só um relance da eternidade. Por isso que você gostaria que a felicidade durasse para sempre. Por isso que quando você tira férias, trabalha o ano inteiro, aquela correria total, aquela coisa horrível, e você já não está aguentando mais, já está pensando em procurar um psicólogo, um psiquiatra, tomar uns remédios, porque você não está aguentando mais a pressão, o seu emocional vai lá em cima, você está nervoso, tanta coisa para resolver, é uma correria, a vida é uma corrida. E aí chega no final do ano, você tira umas férias, você fala: não, eu preciso viajar. Aí você tira uma semana, duas. Quando
quando você vai voltar para cá, você diz: não acredito, vou voltar para aquela vida miserável de novo. Porque foi só um momento que a gente gostaria que fosse para sempre, mas não é. E aí a gente pensa que o dinheiro pode resolver tudo, porque se eu tivesse dinheiro, eu não precisava ficar enfiado na correria. E todo mundo que pensa assim, quando consegue o tal dinheiro, arruma mais correria para gastar o dinheiro e se enfia em mais depressão. Não consegue lidar com o que tem, porque sempre quer ter mais, porque nunca é o suficiente, porque a felicidade é momentânea, independente da condição que você tem, se é grande ou pequena, é momentânea, passa, não sustenta, não tem estabilidade. Provérbios 14:12 diz que há um caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele é um caminho de morte. O homem não sabe caminhar para o caminho certo. O caminho do homem é um caminho de morte. Por isso que a vida está no caminho de volta para casa. É olhar para o Gênesis. Se você olhar para Apocalipse, você vai perceber que termina como era no início. Isso significa que o meu destino é o meu lugar de origem. Vai para Apocalipse. Você vai perceber que lá termina como era em Gênesis, quando Deus criou o homem para cultivar relações, para viver em comunhão. É simples. Eu preciso descobrir que Deus me chamou para ser e para fazer. Pronto, já descobriu. Deus te chamou para o pertencimento, para as relações. E nós estamos vivendo essa última era. Você pode perceber, cada dia que passa, os seres humanos estão mais desconectados das relações. Quanto mais relação virtual, menos realidade nas relações. Aí você vai num restaurante hoje, senta no restaurante, você olha o casal da mesa do lado, cada um com o celular na mão. Ninguém se relaciona. Só foi para comer. Comeram, olharam para a cara do outro, mas não tiveram nenhuma relação. Você já parou para pensar por que a família está se desfragmentando cada dia? Está mais difícil. Já parou para pensar por que um adolescente, um jovem hoje, você fala: você vai casar um dia? Fala: eu nunca vou casar. Quero lá saber eu de casamento? Nada. Por quê? Porque a sociedade chamada família é frustrante. O mundo se tornou frustrante nas relações. Segundo o IBGE, são mais de 60% de pessoas no mundo que passaram pelo divórcio. Isso significa que mais da metade da população no mundo tiveram famílias frustradas. Não conseguiram levar um relacionamento até o fim. Porque é tão difícil nos relacionar, porque nós estamos a cada dia mais longe do propósito. Porque os dias maus se aproximam, cada dia que o fim se aproxima, os dias maus se aproximam. Eles se aumentam. É mais difícil. Na minha época de infância, com 12, 13 anos, eu passava o dia na rua brincando. Saía de manhã, voltava à tarde. Hoje nós não podemos deixar uma criança de 12, 13 anos. Eu tenho um filho de 12 anos, não posso nem deixar ir para a escola sozinho, tem que levar na porta da escola, porque é perigoso. São outros tempos. O mundo está cada dia pior. E nós estamos distantes do propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Os relacionamentos. As relações. Perceba que Caim, amaldiçoado por Deus porque matou o seu irmão, se tornou um fugitivo errante, amaldiçoado pela morte. Ele vai construir uma cidade. Deus nunca mandou o homem construir cidade, mas por que Caim vai construir uma cidade? Porque Caim tem medo da morte. Caim é o homem fugitivo sem Deus, e fugitivo sem Deus ele é vazio, nada preenche.
e ele tenta preencher com algum subterfúgio. Então ele vai tentar construir uma plataforma, algo que lhe dá proteção, algo que lhe dá estabilidade e segurança. Mas isso não é o suficiente. Ele é o homem andando no caminho errado. Diz para mim se isso não reflete a vida do ser humano na terra. Se todos nós não somos como Caim, fugitivos, errantes, tentando construir cidades para ter estabilidade, para termos uma plataforma, quando na verdade a vida está no caminho de volta para casa, não nesse caminho que nós estamos escolhendo, fugindo de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele deu para o homem um Éden. O que significa Éden? Comunhão, prazer, intimidade. Esse é o nosso lugar. E o que Deus ordenou o homem fazer no Éden? Cultivar e guardar. O DNA relacional está no cultivar e proteger. Quando o homem perde a capacidade de cultivar, então ele se torna um predador, ele se torna um consumidor, ele se torna materialista, onde tempo é dinheiro e dinheiro é tempo. Para Deus não, para Deus tempo é vida, e vida é relacionamento. O homem deixa de ser um cultivador para ser um produtor operacional. Caim, um homem separado de Deus, abandona a sua função de cultivador e vai construir uma cidade. Agora pensa comigo, irmãos. Se essa não é a tradução da nossa vida humana. Romanos 1,25, Paulo diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Quando que o homem mudou a verdade de Deus? Em mentira. Quando honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, as coisas. Cortaram a relação e valorizaram as coisas. Eu preciso fazer algo para me garantir. Eu mudo a verdade em mentira, me torno corrupto. Significa que o homem afetou a ordem natural de todas as coisas, porque a ordem natural de Deus é: cultive as relações, enquanto o Deus Todo-Poderoso, Senhor, o arquiteto do universo, constrói uma cidade para o homem. Quem constrói a cidade é Deus, a gente só tem que cultivar. Constrói as relações, que Deus constrói a cidade, que Ele edifica a cidade. Abraão foi chamado de peregrino na terra, porque ele viu uma cidade cujo fundador e arquiteto é Cristo. Abraão viu um homem que tudo que ele fez foi levantar altares. Ele nunca construiu um edifício. Abraão nunca usou uma pedra, ele sempre habitou em tendas. Nunca construiu nada, só levantou altares. E o que é levantar altar? Levantar altar significa queimar na terra o pecado, abrindo uma porta para que você possa novamente se relacionar com Deus. Aleluia. É dizer para Deus o seguinte: Deus, aqui nesse mundo nada faz sentido se o Senhor não estiver. Isso é levantar altares. Por isso que Abraão investiu a sua vida inteira em relacionamentos, porque era tudo que o homem tinha que fazer desde o início. E agora Deus chama Abraão para ser pai de multidões. Abraão é um protótipo de Deus. Do propósito original, Deus vai ensinar Abraão a viver como deveria ser desde o início. Então ele chama esse homem para ser pai. Deus levanta para resgatar o modelo original. Irmãos, toda a história nas Escrituras sinaliza um caminho de volta. Apocalipse termina em Gênesis, cultivando relações. O que o pecado desencadeou? Primeira coisa que o pecado desencadeou: o abandono das relações e a construção de cidades. Quando o pecado entrou, o homem abandona as relações e vai construir cidade. É o homem pensando em si e não mais pensando no outro. E sabe o que me assusta? É quando eu olho para uma igreja evangélica no mundo
que não acredita mais que cultivar as relações é a missão. É uma igreja que está tentando salvar a cidade dos homens. E as cidades dos homens não têm salvação. Por aqui não ficará pedra sobre pedra que não será destruída. Deus destruiu a cidade dos homens com água, com o dilúvio. E Ele prometeu destruir de novo com fogo nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. A Bíblia fala de 4 tipos de juízos de Deus: peste, fome, devastação da natureza e violência. Nós temos visto os juízos de Deus sobre a terra. Os 4 cavalos do Apocalipse. O dilúvio foi um juízo ambiental, foi devastação da natureza. E nos últimos dias Deus prometeu que irá destruir a terra com o quê? Com fogo. A terra não está cada vez mais quente, segundo a ciência? A ciência já prevê esse juízo. A destruição da camada de ozônio, as geleiras descongelando, o juízo de Deus já iniciou. Aí eu olho para a igreja, para as pessoas, estamos vendo pessoas tentando edificar um projeto falido chamado Cidade dos Homens. Ao invés de cultivar relacionamentos que vai me colocar dentro da cidade que Deus já preparou na eternidade. A cidade dos homens é terra de condenados, de fugitivos de Deus. Meu lugar não é aqui, meu irmão. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Somos peregrinos em terra estranha. A sombra de Caim reflete em todos os filhos de Adão. Quem era Caim? Um condenado. E o que ele construiu? Uma cidade. Um homem vazio sente o peso da infeliz condenação e agora ele constrói uma cidade por causa do medo. Ele queria se sentir seguro. Ele queria se sentir protegido da condenação da morte. E essa é uma forma de tentar preencher o vazio que a condenação deixou. Isso se chama carência. Quanto mais coisas eu tiver, mais seguro eu me sinto. Quanto mais dinheiro eu tiver, mais segurança eu acho que tenho. Assim é a cidade dos homens. Essa é a mentalidade. E eu vou dizer uma coisa: é justamente aquilo que você mais teme que vai te encontrar. Oh Deus! Pastor, eu tenho tanto medo de ficar doente. Ai, eu tenho tanto medo de ficar pobre e passar necessidade. Cuidado. Lembra de Jó? Mal. Aquilo que eu temia, o quê? Jó era justo, íntegro, se desviava do mal, um cara bacana, legal. Mas ele revela que ele tinha medo de perder tudo. O que você mais tem medo é o que vai te pegar. Sabe por quê? Porque Deus está tentando te ensinar. Aqui não tem estabilidade. Aleluia! Que essa aqui é a cidade dos homens. E que a cidade dos homens é terra de fugitivo. É terra de amaldiçoado. Que o caminho não é esse que você está pensando ser. O caminho de Deus é um caminho de volta para casa. Pode perceber que eu estou pregando para você, mostrando para você que você está na contramão. Esse não é o caminho. Não, mas está todo mundo correndo para cá, pastor. Mas não é o caminho. O caminho que você está seguindo é um caminho de fugitivo, de vagabundo. Porque não tem destino, não tem rumo e você não sabe onde vai dar. Já ouviu aquela frase, viva o momento? Por que viva o momento? Porque você não sabe onde vai dar. Então vamos aproveitar agora o momento e ser feliz. Porque amanhã a gente vai ser infeliz. Então aproveite e seja feliz agora. Se você pode ser feliz hoje, vai ser infeliz amanhã. Porque felicidade é momentânea. Isso é mentalidade de caída. Agora quem vive debaixo da esperança, não. Quem vive debaixo da esperança. Por que, irmão, que o cristão autêntico que vive debaixo da esperança suporta qualquer parada?
Essa leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória que será. Por quê? Porque não vive para ser feliz, está dentro da esperança. O que é esperança? É esperar. Esperar o quê? Uma promessa, uma palavra. E nós esperamos e aguardamos. Essa convicção me faz suportar qualquer parada. Pode acontecer o que for, a gente está ali aguentando, suportando. Alguns até morrem, e morrem felizes, dizendo: eu estou morrendo, mas a minha vida está guardada, porque aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Sabe, perca essa mentalidade que quanto mais coisas, mais seguro. Irmão, lá na frente você vai ver a história de Noé. Noé vivia com a sua família numa cidade que foi fundada por Caim. Caim fundou cidades, frustrou na vida, e lá está um herdeiro, um descendente de Caim, Noé, onde as pessoas eram más, na cidade onde Noé habitava, onde Deus trouxe juízo à cidade dos homens. A busca pela estabilidade terrena, eu vou dizer o que é isso. Isso é momentos de prazer que simplesmente são resultados do medo da morte de alguém que está fugindo de Deus. Quando você busca estabilidade da vida, é porque você tem medo da morte e você está fugindo de Deus. Porque em Deus há plena vida. A esperança está em Deus, e a felicidade é a promessa que eu aguardo no dia da eternidade. É uma ilusão estarmos aqui, irmãos. Estamos condenados à morte pelo pecado. Talvez não era essa a mensagem que você queria ouvir, pastor. Eu esperava que você fosse pregar um negócio assim: receba, levanta a mão, irmão, e dá glória. O Senhor veio aqui para dizer que não tem felicidade. Que pregação chata é essa? O que o Senhor está dizendo? E ainda vem dizer que eu estou condenado à morte. Tá, irmão? Tá. Aleluia. É verdade. Eu vou provar para você. Você está envelhecendo, não está? Não é? Já tem uns pezinhos de galinha assim, quando você fecha o olhinho? Quem não tem, vai ter ainda. Está na flor da idade. Já deu uns cabelinhos brancos aí? Acabou até o glória. Já murchou o peitinho de pombo? Já. Enfraqueceu o mordedor, como diz lá em Eclesiastes. Está caindo os dentes. Está morrendo, meu filho. Está morrendo. A gente faz festinha de aniversário e diz: feliz, parabéns por mais um ano de vida. Não, é menos um. A gente dá parabéns por mais um, mas é menos um. Está morrendo. Não levanta, irmão, entra até o fim aí. Eu sei que você está morrendo de vontade de ir embora. Que pastor desanimador é esse? Eu estou trazendo para você realidade, para você entender que aqui é tudo passagem. Aleluia. Aqui nada é real. Tudo aqui é passageiro, passa como o vento. O homem é como a erva. Quando sopra o fôlego do Senhor, ela murcha e acaba. Somos insignificantes até que Cristo veio e nos deu a vida que nós não tínhamos. Aleluia. Nos resgatou. Aí a partir disso eu tenho vida. Mas a minha pergunta é: será se de fato você foi resgatado por Cristo, ou você pensa que foi por causa da religião? Porque eu fiquei muitos anos enganado dentro da igreja evangélica. E quando alguém me pergunta: você é evangélico? Eu digo: não. Eu sou filho. Eu sou filho.
A Bíblia diz que todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então, eu não tenho religião, eu sou filho. A religião só separa o homem. Por mais que ela se chame religar, ela não religa nada. É uma gambiarra que está tentando fazer emenda. Deus não faz emenda. Essa é a tradução da palavra religião. Gambiarra, emenda. Deus não quer emendar você, Deus quer morar em você. É fazer uma única coisa, ser um como Ele é um com o Pai. Cristo quer ser um com você através do Espírito. Essa é a oração de Jesus por nós. Então eu frustrei sim com a igreja, mas eu descobri a realidade nas Escrituras. E hoje eu prego as Escrituras. Está entendendo, irmãos? E a gente tem que pregar as Escrituras, mas não só com uma boa mensagem, um bom sermão, uma boa oratória. A gente tem que pregar com a vida. Porque a maior mensagem está no cultivo das relações. E é o que Deus nos chamou para ser. Entende isso? Quantas pessoas, por causa do ministério, perde família, perde casamento. O cara quer tocar o mundo, quer tocar as nações e perde o próprio casamento e a própria família. Quantos caras eu conheço fazendo isso? E não entendeu ainda que a missão é simples. Deus nos deu uma missão e é muito simples. O cara não é ser missionário, viajar e tocar as nações. Tudo isso, se Deus permitir. Mas a base original é o cultivo das relações. Se você não é missionário dentro da sua casa, quer ser missionário aonde? Aleluia. Se você não é pastor dos seus filhos, quer ser pastor aonde? Se você não é pastor da sua esposa, se você não é um protetor, um cultivador de relações dentro da sua casa, você vai ser aonde, meu irmão? Esquece ministério, meu chapa. Você quer ser um profissional, entendi. Aí grava um CD, faz uma banda, sai por aí pregando, falando bonito, mas esquece o reino de Deus para você. Porque naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino. E Ele vai dizer: eu não vos conheço. Perceba, a palavra conhecer vem do original do grego da palavra iadá, que significa conhecer intimamente. Em outras palavras, nós não tivemos relações. Você pregou, curou, fez um monte de coisa, mas olha, a gente nunca teve relacionamento. Eu não te conheço. Entende isso, irmão? Vale a pena? Não vale. Eu acordei para o original. E hoje eu luto para me manter nele, porque a nossa guerra diária, cara, não é o diabo. A nossa guerra diária é nos manter de pé. Por isso que a Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé, cuide. Porque a nossa luta é ficar em pé, é permanecer no propósito. Porque quando vier prosperidade, quando vier sucesso, quando vier, você vai estar mais cego do que quando você está debaixo de adversidades. E aí você pode ser pego de surpresa. A maioria das pessoas que se perdem quando as coisas estão indo bem. E Jesus vai vir, a igreja será arrebatada quando tudo estiver bem. Porque será como nos dias de Sodoma. Os homens se casam e se dão em casamento, eles estão vivendo uma vida boa. Uma vida boa. Um povo vivendo de momentos felizes, da nostalgia de um momento feliz. E de repente ele vem. E você fica. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mantenha o seu coração no propósito. Deixe de ser fugitivo e andarilho pela terra. O caminho é o caminho de volta. Vou encerrar agora, te prometo. Nem deu para pregar o meu esboço. Eu vou encerrar. Maria sentou nos pés de Jesus. Marta estava fadigada com os afazeres. E ela dizia: Jesus, tu não te importa que a minha irmã fique aí sentadona nos seus pés aí, sem fazer nada, e eu aqui trabalhando, cadê uma doida?
E Jesus olha bem para ela e diz assim: Marta, Marta, você está muito ansiosa e fadigada com as coisas. Maria preferiu a melhor. Maria preferiu a melhor. Depois ele dizia: a única coisa. Não, grave isso. Diga comigo: melhor parte. Única coisa necessária. Repita comigo: única coisa necessária. Sabe o que significa? Que você não precisa fazer mais nada. Mais nada. Senta lá nos pés de Jesus, faz igual a Maria. Forgadona, sentou nos pés de Jesus e ficou contemplando. É a única coisa. Está nele, dele, por ele, para ele. Aleluia. Vive uma vida intensa com Deus para você ver. Se você vai ficar chorando pelos cantos. Sabe por que você fica desanimado, desistindo, duvidoso? Você precisa de mais um culto para alguém pôr na mão na sua cabeça para você ficar bem. Você precisa ligar para alguém e revelar alguma coisa. Sabe por que você tem essas coisas aí? Porque você não vive uma vida íntima com Deus. Porque no dia que você viver uma vida íntima com Deus, você vai perceber o seguinte, meu irmão: que você vai se transformar em uma bomba de convicções. Nada te para. Nada mais te desmotiva. Ah, mas pode morrer todo mundo do seu redor. Você diz assim: glória a Deus, aleluia, vai para a eternidade. Vai todo mundo morar com Jesus. Ah, mas está doente, o médico disse que não tem cura. Ah, se Jesus não curar, não tem problema. Vou morar com ele na eternidade. Morrer é lucro, viver é Cristo, morrer é lucro. Percebe que não tem pessimismo? Não tem pessimismo, porque a esperança é muito grande. A convicção da eternidade é muito grande. Aí você fica ansiando querer ir para lá. Então nada te desmotiva. Sabe o que é pertencer? É você não ter mais gestão da sua própria vida. Então eu entendo hoje que a minha vida está no centro da vontade de Deus. E se eu estou aqui hoje falando para vocês, é porque essa foi a vontade soberana de Deus para mim. Entende isso? Ah, mas aconteceu um problema ali. Se aconteceu aquele problema ali, foi Deus que permitiu, porque Ele está me ensinando algo. Eu estou no centro da vontade de Deus, eu não vou me perturbar. Isso é viver no centro da vontade de Deus. É não deixar nada circunstancial tirar você do celestial. É difícil ou não é viver assim? Fala a verdade, crente. Aí você tem que ir num culto do profeta. Não, porque agora vai ter um profeta lá na igreja que revela o RG do CPF. Vou lá. E aí se o cara olhar pra tu e dizer assim: mistério, vejo algo. Aí você já: eita, era o que eu precisava. Confirmação. O quê? Não sei, é algo. Só de ser algo já estou feliz. Irmão, tem hora que eu penso assim que a igreja está ficando imbecilizada. Vejo uma porta. Tá, e aí? Da onde essa porta? É uma porta. Sabe, tem coisa que não tem pé nem cabeça, meu irmão. E a gente se alimenta dessas coisas. Por quê? Porque somos perdidos. Aí você sente uma nostalgia de uma felicidade, de uma falsa espiritualidade. Você vai embora. No outro dia você está com as mesmas dúvidas e precisa de novo de outra nostalgia, de uma outra palavra falsificada de ânimo, de motivação. Por isso Deus não nos chamou para motivar, Deus nos chamou para animar. É diferente animar de motivar. Porque o animado, a palavra ânimo vem da palavra ânima, que significa vida. Deus nos chamou para produzir vida. O motivado não, ele só é motivado por coisas de fora, não por coisas de dentro. O animado, ele é ativado por dentro. O motivado é ativado por fora. Você só está bem porque alguém aqui fora está prometendo algo, aí você fica bem. Agora o animado, por dentro, pode acontecer o que for aqui fora, ele está bem aqui dentro. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Então essa leve e momentânea tribulação não é nada.
Aleluia. Aleluia. Fica de pé comigo nessa noite.